Fala galera, fala Pedro Reis na área. E temos um novo presidente da CBF, hein? Novo presidente da CBF, não eleito de forma oficial, mas a informação do Globoesporte.com é que Samir Schaldi será o candidato único para o pleito da CBF que vai acontecer no próximo fim de semana. Então, já temos a definição, a gente já sabe que Samir Schaldi vai ser o próximo presidente da CBF. Antes de começar a falar e dar a minha opinião sobre isso, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e bora falar sobre esse tema que para mim é desanimador e constrangedor. Então vamos lá. Samir Schaldi, 44 anos, presidente eleito, não é o presidente de fato da Federação de Roraima de Futebol, será o candidato único na chapa para a eleição para a presidência da CBF. Ele tem apoio de 25 federações e 10 clubes para substituir o Edinaldo no mandato de 2025 a 2029. Essa eleição do Samir vai de encontro ao que o Ronaldo Fenômeno disse ainda hoje, nesse domingo, para Mariana Becker, se não estiver enganado, no GP de Fórmula 1 da Itália, que ele estava em loco e foi perguntado sobre. E ele disse que é tudo farinha do mesmo saco, que enquanto o estatuto não mudar, o futebol brasileiro não vai mudar e as coisas vão continuar dessa forma. Isso é um constrangimento pro futebol brasileiro sem tamanho, cara. Sem tamanho. É uma constatação de que nada vai mudar. E de que essas pessoas irão se eternizar no poder. O Samir tem 44 anos. Vamos colocar aí que, mantendo a estrutura da CBF da forma que tá, que é o que parece que vai acontecer, são 25 federações que o apoiam, e esse cara vai ficar ad eterno na frente da Confederação Brasileira. Esse cara vai ficar até morrer. Você acha que ele vai querer largar o poder? O pai dele foi presidente da Federação de Roraima de Futebol por 40 anos. O pai dele tem 80 hoje. Então, se ele seguir o exemplo do pai, pelo menos 30, 40 anos ele vai ficar. O pai dele só não foi reeleito na Federação de Roraima por um único fator. Porque ele não tinha mais condição, tava com a idade bateu e ele tinha que sair. E aí o filho foi o eleito. E agora esse filho vai assumir a presidência da CBF. Quem é Samir Schaldi? Samir Schaldi é um médico infectologista, mas também voltado ao esporte. Foi ele quem fez o protocolo da Covid para a CBF para a volta dos jogos durante a pandemia. Esse é o grande feito do Samir como médico do esporte. Posso dizer até como médico. Ontem, uma informação do O Globo, do jornal O Globo do Rio de Janeiro, dava conta que o Samir foi banido, se é que a gente pode dizer, suspenso, melhor dizendo, da função de médico por um erro de perícia. Ele foi periciar uma pessoa que tinha sofrido um acidente de moto e essa pessoa tinha uma lesão na perna. E aí, durante a perícia, ele analisou só o braço esquerdo dessa pessoa, ao invés da perna esquerda, e constatou que tinha lesões leves e o liberou para voltar ao trabalho. E aí entrou com um processo através da Defensoria Pública e se constatou que a perícia estava completamente errada. O que foi periciado não foi o local do acidente. E ele foi suspenso por 2 anos por isso. É esse o cara que vai ser presidente da CBF, é esse cara que vai comandar a CBF pelos próximos 4 anos. Outra coisa, também se saiu uma notícia de que o primeiro ato dele vai ser liderar uma liga. E a gente chegou ao ponto no futebol brasileiro, e eu vou te explicar por quê, o ponto em que é interessante para a CBF não ter mais o Brasileirão. Sabe por quê? Porque a CBF está tendo que lidar com pressão de clube, e clube cada vez mais poderoso, mais influente e cada vez mais endinheirado. E como no futebol, ou melhor, grande parte da vida das pessoas é girada, movida pelo dinheiro, se eles baterem de frente entre eles, fica ruim para a CBF,
porque é uma instituição contra 20 ou 40. E aí ela não vai conseguir liderar nada, não vai conseguir tocar nada, e o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo essa zona que é. Melhorou a organização? Melhorou. Já foi pior? Já foi pior. Mas tem um potencial gigantesco. O futebol brasileiro movimenta 0,7% do PIB. Só que ele pode movimentar 2% do PIB, ou até mais. Você tem noção do que é isso? E a gente está dando 2% do nosso PIB brasileiro para um completo desconhecido, que na sua função, podemos dizer, um desqualificado, e que a gente não sabe como é, porque ele nunca teve experiência em gestão esportiva. Ele é um médico, filho de um presidente de federação de Roraima, que tem 10 clubes afiliados. É essa a situação do nosso futebol. É o ponto em que a CBF chegou, é esse. De que a politicagem, de uma vez por todas, entrou na frente do futebol. E a gente não vai ver nenhuma mudança no futebol brasileiro. A gente não vai ver nada de diferente no futebol brasileiro. Se você tinha a esperança de que as coisas mudariam, esquece. E elas só vão mudar para os clubes a partir do momento em que os clubes tomarem a frente. E se esse cara, se a federação, a Confederação Brasileira, vai liderar a liga de clubes, então a gente já tem um ponto em que não converge, né? Por que a CBF lidera uma liga de clubes? E não os clubes lideram essa liga? Qual que é o interesse da CBF em cima disso? E o que esse cara vai trazer pra gente? A gente ainda não sabe, porque a gente não tem exemplos dele como gestor de futebol. Mas quais são as propostas? Que ninguém sabe até agora. O que de fato ele vai trazer de investimento? Ele vai manter o contrato da IDP com a CBF? Ele tem o aval do Gilmar Mendes, que hoje, segundo a matéria da revista Piauí, é quem manda na CBF? Ele tem essa costa larga? Até que ponto a gente vai ficar? E o Edinaldo Rodrigues? Ele vai conseguir na justiça, até o último recurso, voltar ao cargo de presidente? Ou não vai? Ainda é uma incógnita muito grande. Ele é o presidente eleito. Isso a gente já pode afirmar. Mas é ele que vai assumir? É ele que vai comandar? É esperar para ver. Dos candidatos possíveis que tinha até ontem, o Reinaldo Carneiros Bastos, presidente da Federação Paulista, para mim era a melhor opção. Só que de verdade, a gente precisava de um choque gigante no nosso futebol. E aí, levante você, os dirigentes que fizeram sucesso no seu clube, e veja se não seria melhor do que um cara, se é que a gente pode dizer assim, aventureiro na CBF. Vamos lá. Fernando Carvalho do Inter. O Leila Pereira, Paulo Nobre foram presidentes do Palmeiras. Jorge Calil, presidente do Atlético, prefeito de Belo Horizonte por um mandato. José Calil, né? O Jorge Calil. O Calil, pô. O Marcelo, CEO do Fortaleza. CEO do Fortaleza. É Marcelo? Agora me pegou. Ontem eu tava com o nome dele na cabeça. CEO do Fortaleza. É o Marcelo Paes, pô. Ele mesmo. Para mim, esse seria o ideal. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza. Mas esse cara tem chance? Ele não consegue nem chegar perto. O Ronaldo foi exemplo disso. O Ronaldo, na minha opinião, ele só fez esse movimento todo ali atrás por dois fatores. Para ele, possivelmente, como um marketing, liderar uma liga, ser esse cara da gestão de uma liga, ou então, e aí a outra coisa que eu acho que ele pensou, é levantar questões sobre a CBF.
E ele já vai ser oposição pela primeira declaração dele, ainda antes de vazar essa notícia que ele vai ser chapa única, o Samir. Ele já está dando essa deixa. Então é isso. A gente tem um novo presidente da CBF que a gente não tem exemplo de nada, não tem exemplo de como ele lida com o futebol, de como, o que ele pensa de futebol. O único exemplo que a gente tem é que ele é jovem e que ele foi suspenso 2 anos da perícia médica porque ele, ao invés de periciar o tornozelo do rapaz, ele periciou o braço. E aí foi suspenso por 2 anos das funções. É isso, nosso futebol, caminhando a passos largos para continuar o mais do mesmo. Abraço.